Olá pessoal, hoje vamos falar sobre pintura em MDF, um assunto que sempre gera muitas dúvidas. Primeiro, vamos analisar as vantagens e desvantagens de pintar painéis de MDF. Vantagens: o MDF é um material versátil e fácil de trabalhar, permitindo a criação de projetos personalizados. A pintura oferece uma infinidade de opções de cores e acabamentos, permitindo que você personalize seus projetos de acordo com seu estilo. Além disso, a pintura pode proteger o MDF de danos e umidade, aumentando sua durabilidade. Desvantagens: a pintura em MDF exige um pouco de cuidado e atenção. É importante preparar a superfície adequadamente para garantir um bom resultado final. Se a pintura não for aplicada corretamente, pode haver falhas e imperfeições. Tecnologia moderna de pintura de painéis de MDF. A tecnologia de pintura em MDF evoluiu muito nos últimos anos. Hoje, temos acesso a uma variedade de tintas e técnicas que facilitam o processo e garantem resultados incríveis. Uma das novidades é a tinta acrílica à base de água, que oferece uma secagem rápida, baixo odor e alta durabilidade. Além disso, existem tintas específicas para MDF, que proporcionam um acabamento impecável e resistente. Seleção de equipamento para pintura. Para pintar MDF, você vai precisar de alguns equipamentos básicos. Primeiro, você precisa escolher o tipo de tinta que melhor se adapta ao seu projeto. Depois, você vai precisar de um pincel, um rolo de pintura ou um pulverizador, dependendo da área a ser pintada e do tipo de acabamento desejado. Para garantir um bom resultado, é importante ter lixas de diferentes granas, para preparar a superfície do MDF, e um pano limpo para remover o pó. Fases da pintura. A pintura em MDF é um processo que exige algumas etapas importantes. Fase de preparação. A primeira etapa é a preparação da superfície do MDF. É fundamental que a superfície esteja limpa, seca e livre de qualquer tipo de sujeira ou gordura. Para isso, você pode usar um pano úmido com água e sabão neutro. Após a limpeza, é importante lixar a superfície do MDF com uma lixa de grana fina, para remover qualquer imperfeição e garantir uma boa aderência da tinta. Depois de lixar, limpe a superfície com um pano seco para remover o pó. Fase de aplicação da tinta. Com a superfície do MDF preparada, você pode começar a aplicar a tinta. Se você estiver usando um pincel, aplique a tinta em camadas finas e uniformes, sempre no mesmo sentido. Se você estiver usando um rolo de pintura, escolha um rolo com a textura adequada para o tipo de acabamento desejado. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes, sempre no mesmo sentido. Se você estiver usando um pulverizador, ajuste a pressão e a distância do pulverizador para garantir uma aplicação uniforme. Após a aplicação da primeira camada de tinta, deixe secar completamente antes de aplicar a segunda camada. Fase de acabamento. Após a aplicação da última camada de tinta, você pode aplicar um verniz para proteger a pintura e dar um acabamento brilhante ou fosco. O verniz deve ser aplicado em camadas finas e uniformes, sempre no mesmo sentido. Após a aplicação do verniz, deixe secar completamente antes de manusear o MDF. Dicas importantes: use sempre uma máscara de proteção para evitar a inalação de vapores da tinta. Trabalhe em um ambiente bem ventilado. Deixe a tinta secar completamente antes de aplicar a próxima camada. Aplique a tinta em camadas finas e uniformes. Use um pincel, rolo ou pulverizador adequado para o tipo de acabamento desejado. Lixe a superfície do MDF antes de aplicar a tinta. Limpe a superfície do MDF com um pano seco após lixar. Aplique um verniz para proteger a pintura e dar um acabamento brilhante ou fosco. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor a pintura em MDF. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima! Olá pessoal, hoje vamos falar sobre pintura em MDF, um material super versátil que permite criar peças incríveis para a sua casa. Preparação de superfícies. Antes de começar a pintar, é fundamental preparar a superfície do MDF para garantir um resultado impecável. Comece por limpar a superfície com um pano úmido para remover poeira e sujeira. Em seguida, lixe a superfície com uma lixa fina para remover imperfeições e criar uma base lisa para a pintura. Fase de pintura. Agora que a superfície está pronta,
vamos à parte divertida e à pintura. Existem diversas técnicas de pintura em MDF, mas hoje vamos focar em duas: a pintura com tinta acrílica e a pintura com tinta spray. Tecnologia umida de pintura: a pintura com tinta acrílica e uma técnica tradicional e versátil. Você pode usar um pincel, um rolo ou um aerógrafo para aplicar a tinta. A tinta acrílica seca rapidamente e fácil de limpar, o que a torna uma ótima opção para iniciantes. Mistura de pós para a pintura: para obter diferentes efeitos e texturas, você pode misturar pós para a pintura a tinta acrílica. Esses pós vêm em diversas cores e texturas, permitindo criar efeitos únicos e personalizados. Secagem: após a aplicação da tinta, deixe a peça secar completamente antes de manuseá-la. O tempo de secagem varia de acordo com a tinta e a espessura da camada aplicada. Conclusão: gostaram das dicas? Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor a técnica de pintura em MDF. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários.